O arrebatamento. O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Eis, aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versos 51 e 52. O apóstolo Paulo explica bem detalhadamente acerca do tempo provisório de permanência da igreja aqui na terra, e de sua saída, para dar lugar ao retorno de Israel à ativa, templo, e sacrifícios de animais. Porque, se tu, igreja, foste cortado, extraído, do natural zambujeiro, oliveira brava, gentios, e, contra a natureza, extraordinariamente, enxertado, sobreposto, na boa oliveira, Israel, quanto mais esses, Israel, que são naturais, boa oliveira, serão enxertados, retornados, na sua própria oliveira, Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento, rejeição ao Messias, veio em parte sobre Israel, até arrebatamento da igreja e retorno de Israel à ativa, que a plenitude, completo, dos gentios, haja entrado. E assim, todo Israel, não igreja, será salvo, como está escrito: de Sião, Jerusalém, virá o libertador, Cristo, e desviará de Jacó, Israel, as impiedades. E esta será a minha aliança, promessa de Deus a Abraão, com eles, Israel, quando eu tirar os seus pecados. Os pecados serão tirados pela grande tribulação. Romanos capítulo 11 versos 24 ao 27. Paulo explicita mais uma vez, sobre a provisoriedade da igreja, aqui na terra. Porque, em parte, igreja, conhecemos, e em parte, igreja, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, Cristo, então, o que é em parte, igreja, será aniquilado, arrebatado. 1 Coríntios capítulo 13 versos 9 e 10. Considere que o Senhor Jesus veio para os seus, Israel, reinar por 1000 anos, milênio, em Israel. E para isso ele pregou o evangelho do reino, chegada do reino do céu, e não o evangelho da graça. Veja. E, naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3 versos 1 e 2. Desde então, começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4 versos 17. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10 versos 5 ao 7. Observe que o Senhor Jesus enviou seus discípulos, e proibiu pregar o evangelho do reino aos gentios, porque se tratava de um evangelho dirigido exclusivamente a Israel, pois tratava-se do cumprimento da lei, que Deus prometera, a Abraão, Isaque, Jacó, de dar um reino de paz, milênio, ao descendente, Jesus, de Abraão. Como Israel não recebeu e matou o prometido Messias, que veio cumprir a lei, cumprir a promessa feita a Abraão, Deus postergou, colocou Israel na geladeira, o reino de Cristo, milênio, e fez manifestar sua igreja, eleita e predestinada antes da fundação do mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1 versos 3 ao 6. Depois do arrebatamento da igreja, Deus retirará Israel da geladeira, e o purificará com as tribulações. Nesse período, tribulações, o evangelho do reino, não o evangelho da graça, voltará a ser pregado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24 versos 14 ao 16. Resumo. O arrebatamento terá que ser antes das tribulações, porque a igreja precisa sair de cena, já que se trata de outra doutrina, para dar lugar ao retorno de Israel à ativa, com sua lei, quando então, após 7 anos de tribulações, finalmente o milênio será estabelecido em Israel, com domínio sobre todo o mundo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 verso 6.